A estratégia do explorador sexual aqui do Brasil, ele vai dominando as nações através das relações afetivas e conjugais. Ele vai mandando as prostitutas dele. Casando ou não casando, ele vai fazer o vínculo porque ele tem sêmen dos homens e ele vai inseminando as prostitutas à revelia dos homens. Ele obteve condições de estar com um homem num hotel, numa situação de festa, onde for. Ele cria a situação, bota coisa na bebida para o homem desmaiar e ser socorrido. Aí lá no hospital tira o sêmen dele. Então é um alto executivo americano vem para o Brasil. Aí o que eles fazem? Da hora de servir, bota alguma coisa, ele passa mal, nessa é socorrido, todo requinte, ambulância, tudo, helicóptero, ele é socorrido. Mas só que lá no hospital a enfermeira é prostituta. Aqui praticamente todas as enfermeiras são prostitutas. Os estrangeiros estão enganados com o Brasil. Eles matam o que eles quiserem na mesa, nos atendimentos deles. Eles são assim. Então a própria médica tira o material genético e guarda o sêmen. Estrangeiros japoneses, altos executivos japoneses, altos executivos alemães, canadenses, russos. Eles tiram o material genético e aí depois eles inseminam. Tem que chamar ele para uma festa, fazer ele beber lá na festa. Não, cara, você teve no Brasil, lógico que eu não tive com essa prostituta. Aí o homem tá jurando de pé junto. Fica até no ridículo, homem. Cara, você tá dizendo que não teve com a prostituta? Você bebeu e perdeu a consciência, cara? Você foi pro Brasil, lógico que você transou com prostituta. Cara, aí o homem diz, eu não tive nada, mas a prostituta apareceu grávida. Porque ele insemina. Por isso que as nações não precisam ter obrigação com os filhos de prostituta brasileira. Só se quiser. Se quiser, aí fica por conta da pessoa. Mas, via de regra, você não precisa, porque eles já fazem aqui com os homens. Quem dirá com o estrangeiro, que não está aqui todo dia, que nem conhece, porque aqui, pelo menos, os homens conhecem as prostitutas, né? Mesmo que ele não engravidou a prostituta, mas aí diz que a camisinha estourou, aquela coisa toda, entendeu? Ela vai ser inseminada. Eles inseminam a revelia dos homens e garante as pensões. Aqui no Brasil é para garantir pensão e partilha de bens na morte do homem, que pode ser antecipada, para o cafetão botar logo a mão nessa grana. Com os estrangeiros, a busca é pela dupla cidadania. Aí o filho já vai ter a cidadania americana, canadense, enfim. Aí já vai poder entrar no funcionalismo público, já vai poder acessar todas as estruturas do país. E ali, aí vai esperar ele se formar, que aí leva aí de 18 a 20 anos, para ele acessar uma estrutura pública. Demora, mas é um desenvolvimento deles assim. Eles raciocinam a longo prazo. A exploração sexual do Brasil raciocina a longo prazo, 20, 30 anos. Aí insemina a prostituta, o homem não quer casar com a prostituta, mas o filho já tem dupla cidadania, ela empurra ele pro pai, diz pro pai cuidar, remete ele, faz qualquer coisa. Depois esse garoto entra no funcionalismo público e aí começa a favorecer os cafetões brasileiros dentro das estruturas públicas. E aí vai ser prisão perpétua e pena de morte para muito americano inocente. Muitos. Porque ele joga o Estado contra a gente. O Estado brasileiro é rico, você imagina o Estado americano. Ele vai cercando no funcionalismo. Entra em delegacia, aí começa a botar prostituta em delegacia, prostituta para ser política, prostituta para ser médica, prostituta para ser enfermeira, professora. E ali ele vai criando as situações, vai dominando a nação, assim. É demorado, mas em 30 anos ele consegue armar esse circo. 30, 40 anos. Esse circo já está armado.
E aí ele vai dominando a nação, demora. Principalmente uma nação como os Estados Unidos. Mas só que ele já tem esses filhos. Os filhos de prostitutas são do cafetão e são para favorecer a organização da prostituição, tá? São para isso. Então, os estrangeiros se enganam. Acho que aqui, quando chega um estrangeiro, as brasileiras todas sabem? Não. Nem sei. Eu tive contato com um estrangeiro, tem 52 anos. Uma vez lá em Copacabana, e mesmo assim, todos os cafetões da cidade foram para lá para tentar me prejudicar. Eu fui evangelizar contra a prostituição. Teve um grande evento de autoridades públicas no Rio e eu fui lá. E a cafetinagem aqui ficou me cercando, empavorosa. O que ela vai falar com eles? Alertar eles. Ele quer uma sensação de unanimidade. Aqui todo mundo é prostituta e cafetão. Todo mundo sabe da prostituição. Aqui ninguém sabe de nada. Prostituta, quando se apresenta pra gente, se apresenta com títulos tradicionais. Sequer diz que é prostituta. Não fala. Entra na nossa casa e arruma a situação pra gente sem a gente saber que ela é prostituta. Quando eu vi isso, eu falei, ela tá fazendo isso lá com os americanos. Nesses intercâmbios, tudo filha de cafetão, de prostituta, que lava dinheiro aqui direto, dando uma de boazinha na casa dos americanos. Isso aí é certo, eles fizeram a minha casa, eles fazem lá. A gente não sabe nada da prostituição, nem eles se identificam como cafetões e prostituta em mídia, em lugar nenhum. Eles querem só apresentar títulos tradicionais e dizer que são pessoas de sucesso. Mas esse sucesso todo vem da onde, né? Que o sucesso deles é dinheiro. Mas vem da onde? Quando eles se apresentam, diz que trabalhou, porque eles pagam autonomia. Ou eles são registrados com títulos tradicionais. Gerente, vendedora, segurança, essas coisas assim que eles gostam. Gostam desses títulos. 30 anos de carteira assinada é a maior piranha de Niterói. Gerente. Entra na nação de vocês como gerente, né? Como uma pessoa distinta. Aqui, se você for denunciar uma prostituta de vítima, você sai com a autoria do crime. Eles tentaram fazer isso comigo quando eu fui denunciar um cafetão deles. Se a mulher não quer se prostituir aqui, eles acabam com a vida dela. Destrói a reputação dela. Quer destruir a nossa reputação dizendo que nós somos prostitutas, para criar esse estereótipo de unanimidade. Eu sou a 5ª geração de mulheres que nunca se prostituiu. 4ª, Maria Leopoldina de Jesus, Maria Raimunda, Luzia Raimunda Pinheiro e Ana Cristina Pinheiro. E tem meu filho Lucas, porque os homens e as mulheres da minha família não são prostitutas. Não se prostituem. Eu nunca cometi a prostituição. Eu não tenho amizade com prostituta, mas eles quiseram todos me matar aqui na cidade. Me botar como louca, me internar em sanatório, fizeram os laudos, fizeram tudo por conta deles. Tudo a revelia. Tudo dentro dos ambientes estatais. Então, os estrangeiros estão enganados. Quando vocês vêm aqui para o Brasil, aqui existe terceirizadas, são agências de emprego. Que se eu botar meu currículo lá, tiver um evento que venha muitos estrangeiros para o Brasil, aí eu vou e boto meu currículo lá, eles não me chamam. Se eu souber, eu vou lá botar meu currículo. Mas nem tem divulgação nem nada. A gente nem sabe. A gente nem sabe se vê estrangeiro, se tem reuniões, se tem cúpulas de representantes estrangeiros, a gente não sabe de nada. Esses empregos são garantidos para as prostitutas. Inclusive, as multinacionais que estão aqui no Brasil, a gente vai estar na faculdade, vai pedir estágio, né? Verificar oportunidade de estágio, é só para prostituta, para multinacional, para ela ser prostituta piranha dos estrangeiros, e casar, ter filho com eles. Não deixa a gente entrar nem em multinacional quando a gente está... Porque a direção dessas centrais de estágio, a diretoria toda envolvida com prostituição.
Então é só vaga de emprego para prostituta, multinacional só para prostituta e cafetina e filhos deles. Quando ele quer um estereótipo mais digno para enganar algum estrangeiro, para levar para ele para acreditar que ela é uma moça decente, mas é filha de cafetão e prostituta. Mas ele quer o nosso estereótipo na filha de cafetão e prostituta. É impossível, né? É uma farsa. Aí o que ele faz? Aí ele põe uma filha de cafetão ou alguém que seja do convívio deles para trazer o estereótipo de boa moça. Mas ela ou é filha de piranha, ou ela é filha de cafetão, ou ela mesma é piranha. Ou é da parentela dele, que às vezes até nem se prostitui, né? Porque não tem necessidade, porque o tio é rico na prostituição. Mas ela é conivente, trabalha nas empresas dele, sabe das tramóias todas dele. Tem uma conduta aparentemente idônea. Ele empurra as parentes dele para os estrangeiros, engana. E se tiver alguma mulher aqui no Brasil que possa despertar a atenção desse homem, ele manda matar. Ele manda o cafetão, manda matar ou arruma a situação para a gente ser presa, para nunca tirar passaporte. Primeiro ele vai queimando, é um termo que usa, ele vai queimando o nosso nome, para quando a gente for para uma imigração, alguma coisa, tirar passaporte, tá lá constando coisas absurdas. Aí não consegue sair do Brasil. Só piranha, que tem bons antecedentes. Ele ia fazer isso comigo, ele tinha essa trama para mim. Porque ele sabe que eu sou esperta, inteligente, todo lugar eu converso, me dou bem. Aí ele já prejudica o nosso nome de uma vez pra gente não tirar passaporte. Não ter visto aprovado. Só aqui no Brasil, para você ter bons antecedentes, você tem que ser criminoso. Prostituta ou cafetão. Você tem que lavar dinheiro, vender droga, essas coisas. Aí você tem bons antecedentes. Tudo falso, né? É um inferno a vida no Brasil com a prostituição e a cafetinagem. A gente não vive em harmonia. Eles perseguem a gente. E os homens que garantem o sustento dele, que são os clientes, são defendidos com a morte das mulheres. Eles forjam homens para seduzir a gente, para criar situação de passional. Para divulgar em mídia crime passional. Eu escapei disso 2 vezes. Alexander Soares Martins, que deve ter vários parentes dele nos Estados Unidos, e Juarez da Costa Barreto, que também deve ter vários parentes dele nos Estados Unidos e Europa. Eles não deixam a gente ter, porque os homens brasileiros são muito bons, maravilhosos. Eu gosto de todos eles. Não para relacionamento, porque eu sou uma mulher tradicional. Escolho sempre um para viver a minha vida com ele, né? Mas todos os homens do Brasil são bons. Quem não presta é o cafetão. E aí ele arruma a situação, porque eu posso encontrar um homem tradicional brasileiro e ser muito feliz com ele. Mas para impedir isso, ele começa a mandar comparsa dele. Olha, transforma a nossa vida um inferno. Tanto homens e mulheres aqui não são felizes por causa disso, porque a gente não consegue encontrar. Ele dificulta pra gente. Ele espalha sósias. Dificulta a detecção da pessoa certa. E implanta as mesmas características da sósia, você não detecta a pessoa certa. E para as mulheres aqui, ele manda a comparsa dele, sociopata, psicopatas, se fingindo de homens bons, trabalhadores, com boas intenções. Engana as mulheres, contrai relacionamento, engravida ela e depois mata ela e os filhos. Eu escapei disso, eu não quis relacionamento mais. Quando eu vi o cafetão só mandando comparsa dele, eu falei, não vem nenhum homem tradicional falar comigo. Eu conversando com a minha mãe. Só comparsa criminoso do cafetão, nenhum homem tradicional. Homem tradicional casa com as prostitutas, para ser vigiado pelas prostitutas e morto também. E as mulheres tradicionais com comparsas do cafetão, que são verdadeiros psicopatas. Psicopata, é um perigo. Foi por isso que eu não me relacionei mais. Eu tenho mais de 15 anos que eu não me relaciono com ninguém. E os poucos que eu tive foram comparsa dele. Mas eu precisava entender a situação. E durou pouco, não durou nem 1 ano. É dramática a nossa vida aqui no Brasil com esse cafetão. Dramática.
E todo o crime organizado é dominado por ele. Ele que controla o crime organizado. Porque quando ele quer descartar alguém da família tradicional, ele bota morto lá na favela, faz tatuagem, faz tudo e diz que o garoto era do tráfico. E a prostituta dele é delegada, é policial, forja histórico de passagens e denúncias contra o rapaz. Rapaz de boa família, inocente, morto como um traficante. É o que mais tem no Brasil. Quem controla o crime organizado no Brasil é o explorador sexual, porque a lavanderia é dele. Todos os comércios são pontos de lavagem de dinheiro, de droga, assassinato policial, venda de órgãos humanos e de pessoas. Ou seja, o criminoso no nosso Brasil são as prostitutas e os cafetões. São eles que lavam o dinheiro, todo o dinheiro ilícito que eles produzem ou as facções criminosas produzem. Matadores de aluguel, venda de órgãos, essas coisas todas. Ele vai lavar nas padarias e nos pequenos comércios dele de esquina ou de shopping. O criminoso perigoso aqui do Brasil é o cafetão e a prostituta.